Sejam bem-vindos ao portal. Eu sou o pastor Edson Jorge e nesse vídeo nós vamos responder a pergunta: como devo estudar a Bíblia? Sabemos que hoje há um interesse muito grande pela leitura e estudo da Bíblia e nós vamos tratar deste assunto neste vídeo. Volto em 12 segundos. Aguarde aí. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo? Atualmente as pessoas estão com muita curiosidade sobre este livro. Mas para entendê-lo é necessário alguns cuidados. Caso contrário, você poderá se perder na leitura e pode até mesmo perder o sono, tendo pesadelos com animais horrorosos por ter lido o livro de Apocalipse sem discernimento e critério. É preciso cuidado e sabedoria na leitura deste livro precioso. Aliás, a propósito, o Apocalipse é um dos livros mais bonitos e significativos, pois descreve o Le Grand Finale da Igreja de Cristo. Certa feita, Jesus conversando com um grupo de judeus, especialmente saduceus, ele lhes disse, abre aspas, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fecha aspas, isso está relatado em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma boa ferramenta para um estudo muito profícuo da Bíblia. Vamos chamar esse estudo de estudo bíblico indutivo. Ele consiste em partir daquilo que é mais genérico para aquilo que é mais específico no texto bíblico. E esse estudo bíblico nós vamos chamar de OIA. O que significa O é a observação, I a interpretação e A a aplicação daquilo que foi estudado. Então vamos lá, primeiro passo, observação. Comece com oração. Claro, toda vez que você pretende fazer um estudo bíblico, é adequado que comece com oração, pedindo ao autor, que é Deus, que esclareça aqueles pontos onde você encontrará mais dificuldade, em reverência, porque é a palavra dele. Selecione um livro a ser estudado. Para quem não estudou a Bíblia ainda, eu sugiro que comece pelo Evangelho de João. Leia também várias vezes, e se possível, leia também versões diferentes de Bíblias. Faça também uma leitura literal. Leia o texto da forma como ele está escrito. Não force versículos para dar suporte a uma interpretação pessoal. Verifique as palavras-chave do texto. Verifique também o estilo literário. É bom perceber que todos os livros da Bíblia, cada um tem o seu estilo próprio. Foi escrito por um autor, em época diferente, em continentes diferentes, em línguas diferentes. Então, cada livro possui o seu estilo literário. Também é importante que, neste período de observação, você tendo dificuldade em algumas passagens bíblicas, faça uso de alguém ou chame alguém que possa lhe ajudar nesse estudo bíblico, naquelas passagens em que há dificuldade. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente no capítulo 8, relata uma situação curiosa. Um africano voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido à festa, para a adoração, ele, mais especificamente, voltando para a Etiópia, na estrada entre Jerusalém e Gaza, ele estava em sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Provavelmente ele adquirira esse livro do profeta Isaías. Lembra-se que naquela época não existia a Bíblia compilada como nós temos hoje, então ele certamente só tinha o rolo com a porção do profeta Isaías e ele estava lendo. Acontece que Filipe, que estava lá em Jerusalém, fora instruído por um anjo
que disse a ele que fosse lá naquela estrada, interceptasse aquele africano que estava lendo, para que pudesse ajudá-lo a compreender o que ele lia. Interessante que Filipe pergunta para ele se ele estava compreendendo o que ele lia, e ele respondeu: como eu posso compreender se não há quem me explique? Então é interessante isso, que é às vezes necessário que nós, na leitura e no estudo do texto bíblico, tenhamos alguém que possa nos auxiliar nessa leitura. Neste primeiro passo, que é a observação, você vai poder responder algumas perguntas. A primeira, quem? Quem escreveu o livro? Quem é o destinatário daquela mensagem? E quem é o personagem principal? Depois disso, você também vai poder responder a qual. Qual é o tema central do livro lido? Qual é a lição, qual é a instrução ou qual é o conselho dado? Também nós vamos poder responder à pergunta quando. Quando o livro foi escrito, quando o fato ocorreu ou quando o fato ocorrerá. Também ainda, na observação, você poderá responder onde. Onde estavam os personagens, onde o fato ocorreu ou ocorrerá, onde o livro foi escrito. Também você, nessa fase, terá condição de responder ainda por quê. Por que o livro foi escrito, por que alguém é mencionado, por que algo aconteceu ou acontecerá, por que algo aconteceu a determinada pessoa. Também você, na fase de observação, poderá responder também como. Como algo aconteceu ou acontecerá. Como foi ou é para ser feito. Como o fato é ilustrado. E como posso aplicar isso à minha vida. É importante que nesta fase de observação, quando você está selecionando o texto bíblico, já fazendo uma leitura, você também use material de apoio. Por exemplo, dicionário bíblico, comentário bíblico, concordância bíblica, chave bíblica, são ferramentas que auxiliará a você na leitura e no estudo do texto bíblico. O segundo passo é interpretação. Nesse passo, nós vamos ter cuidado de, primeiro, não analise um versículo em separado. Veja o que está escrito antes e depois. É muito comum as pessoas ler uma fração ou um fragmento de um versículo ou apenas um versículo sem ler o que está escrito antes e o que está escrito depois. Isso certamente trará dificuldades na compreensão desse segmento lido. Também, na fase de interpretação, não tire o versículo de seus contextos. Leia o que exatamente está escrito lá. É outra coisa, os versículos bíblicos nunca se contradizem. Okay? Não há na Bíblia algo dizendo A e de repente em outra parte da Bíblia dizendo o contrário, dizendo B, sobre o mesmo episódio ou o mesmo assunto. Os textos da Bíblia nunca se contradizem. Atente também, enquanto você estiver lendo, para as expressões de conclusão e tempo. Por exemplo, portanto, finalmente, ora. Essas expressões são muito interessantes e aparecem com muita frequência nas cartas do apóstolo Paulo. Portanto, finalmente. Então é interessante que você leia o que está antes disso, porque isto aí já é a conclusão de algum assunto que o autor está tratando. Vamos ao terceiro passo, a aplicação. Na aplicação, nós vamos ver o que esta passagem bíblica me ensina. O que esta passagem significa para mim. E quais erros eu cometo e que estão expostos na passagem lida. Veja bem que nós temos por hábito dizer que não somos nós quem lemos a Bíblia. Na verdade, é ela
que faz uma leitura precisa daquilo que nós somos. É bom lembrar que os textos bíblicos não estão numa ordem cronológica das ocorrências dos seus eventos. A Bíblia não é como um livro onde você tem o capítulo 1, a introdução, o prefácio, até o capítulo final. Ela não está em ordem cronológica. Os eventos relatados na Bíblia não estão relatados em ordem cronológica. Então eu sugiro que você que quer ter um conhecimento do texto bíblico de um escopo cronológico, eu te sugiro que leia a Bíblia em ordem cronológica. É uma Bíblia especialmente feita para isso. Ela é trabalhada, todo o seu texto estão entrelaçados em uma ordem cronológica, desde a criação até o Apocalipse. Muito interessante esta versão de Bíblia para um estudo da cronologia dos fatos. A Bíblia em ordem cronológica. Então, recapitulando, o estudo do método OIA, fica bem fácil a gente guardar este nome, OIA, O, observação, I, interpretação e A, aplicação. Esse método vai ser muito útil para o estudo bíblico e vai proporcionar a você um prazer no estudo do texto bíblico, na compreensão daquilo que nós estamos lendo, né? Afinal, a Bíblia é o manual que Deus preparou para que a sua criatura, nós, pudéssemos viver de uma forma como Ele planejou desde da eternidade passada. Ok? Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo bíblico.